Por que o preço do Bitcoin não está subindo, mesmo com todo esse cenário favorável de ETFs, países, estados, fundos comprando Bitcoin, instituições, Bitcoin Treasury Companies, e mesmo assim o preço está ali nos 90 mil dólares e parece que não se mexe muito depois dessa queda. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, com essa teoria aqui que o Felipe Demartini traduziu e postou no x.com. E eu achei interessante, resolvi trazer aqui para vocês. É claro, o disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então é uma teoria que parece fazer algum sentido. No final das contas, quando a gente fala de preço, né, o preço ele é definido por oferta e demanda, então compra e venda. Então se o preço está caindo, no final das contas, significa que existe mais gente querendo vender do que gente querendo comprar, e vice-versa, se o preço está subindo, o oposto, né? Mas tem alguns mecanismos de opções e que tem relação com compradores antigos, o mercado nativo aí do Bitcoin, e compradores novos, grandes ETFs, como o ETF, por exemplo, da BlackRock. E essa dinâmica pode gerar ali um incentivo oposto, né, para cada um desses casos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Eu achei bem interessante a teoria. E para quem não está tão por dentro assim, o que é esse tal de ETF da BlackRock? Bom, a gente sabe que tem várias grandes empresas que estão aderindo ao Bitcoin. E o caso mais notável é o caso da BlackRock, que é a maior gestora de investimentos do mundo, que criou o IBIT, que é o ETF que foi o mais rápido da história a acumular 70 bilhões de dólares. O IBIT alcançou essa marca 5 vezes mais rápido do que o antigo recorde, que era do GLD, certo? E que era de 1.691 dias. Então, realmente o mercado financeiro está entrando forte no Bitcoin e isso gera uma pressão compradora. Não é de hoje que isso está acontecendo. Esse movimento de alta aqui, ele foi marcado por uma adoção institucional mais forte, mas já faz alguns dias aí que a gente vê o preço do Bitcoin ali na faixa dos 90 mil dólares, andando meio de lado. Inclusive, se a gente observar o anual, a gente está com menos 3% no anual, né? Então, o preço subiu até os 100 mil dólares, depois caiu de novo até os 75 em abril de 2025, subiu até a nova máxima histórica, 126 mil dólares em outubro, e agora caiu de novo. Então está andando meio de lado, e eu achei essa teoria realmente muito interessante aqui para explicar isso. Então, antes de começar, já deixa o like e considere fazer parte da área de membros, apoiando o canal aí por apenas R$ 7,99. Além de apoiar o canal e viabilizar aí vídeos com cada vez mais frequência e qualidade, você também tem acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Então, se você gosta dos vídeos disponíveis aqui, certamente você também vai gostar também da área de membros, certo? E vamos resumir primeiro toda essa teoria, porque ela envolve alguns conceitos complexos, e eu mesmo não estou tão acostumado com o mercado de derivativos, então, e eu gosto do assunto, né? Então, é realmente algo que o pessoal não está tão acostumado, então eu vou resumir primeiro e depois a gente vai dar uma olhada no texto que ele coloca, né? Então, o resumo do resumo da teoria do motivo pelo qual o preço do Bitcoin está andando de lado aí nos últimos dias e semanas, enfim, até no anual está meio que de lado, embora a gente tenha passado por máximas históricas. O resumo do resumo é que o Bitcoin não sobe porque os OGs, né, os grandes players aí antigos, estão vendendo caos contra as posições que já tem há anos. E eles fazem isso para gerar uma renda passiva, certo? Para quem não sabe, por exemplo, tem um ETF que se chama Coin11 e ele faz essa estratégia por você, que é basicamente utilizar uma estratégia de venda de opções, onde é possível gerar uma renda passiva. Claro que tem um downside, né? Tem um trade-off, onde você gera uma renda passiva, mas você perde um pouco do potencial de alta explosiva no preço do Bitcoin. Então não existe almoço grátis. Se você está gerando essa renda passiva, você tem um risco, você perde de algum lado, digamos assim, né? Mas existe sim, e faz muito sentido, que esses OGs, esses grandes players, grandes baleias, que já acumularam uma quantidade massiva de Bitcoins, eles não querem vender o seu Bitcoin, mas eles querem uma renda passiva ali para viver a vida, né, para pagar os boletos. Então, eles podem utilizar uma estratégia de opções, como é a estratégia do Coin11, diga-se de passagem. Se você não conhece o Coin11, esse ETF, eu tenho vídeos aqui no canal explicando essa estratégia e falando sobre o ETF, né? Então, enfim, que é uma estratégia interessante, inclusive. Então, os OGs, as baleias, podem estar utilizando essas estratégias vendendo opções. E o que os ETFs, né, que é boa parte da força comprador aí dos últimos meses, o que eles fazem? Então, bom, é um ETF
ETF que replica aí o preço do Bitcoin. Então, eles precisam eventualmente comprar aí posições. Então, a gente tem de um lado grandes players e baleias vendendo posições para gerar uma renda passiva, e de outro lado a gente tem os ETFs novos aí, spot como ETF da BlackRock e outros ETFs, fundos de investimento, que precisam comprar o ativo, gerando uma força compradora. Então a gente tem de um lado uma força vendedora daqueles que estão fazendo uma renda passiva com o Bitcoin, e de outro lado uma força compradora. Então acaba ficando no 0 a 0. Pelo que eu entendi, é mais ou menos essa a teoria. Eu vou ler o texto aqui com vocês e faz algum sentido, porque pensa da seguinte maneira, né? Você foi lá, comprou Bitcoin lá no passado, quando o Bitcoin não valia nada, tem vários Bitcoins, mas você acredita muito no potencial do Bitcoin. Então você não quer vender o seu Bitcoin, mas você tem contas para pagar, você quer de repente comprar um carro, você precisa pagar a escola dos seus filhos, você precisa pagar aí os custos com alimentação e por aí vai. Você pode utilizar essa estratégia de venda de opções, o que gera uma certa força vendedora. E tem mais uma questão que é interessante aí do preço do Bitcoin nos últimos dias. Então observe que a gente tem aí do nada valorizações muito expressivas e depois quedas muito expressivas e valorizações muito expressivas, e o preço fica oscilando. E isso pode ter uma certa relação com posições alavancadas e opções aí no mercado do Bitcoin. Então, eu acho que sim, faz algum sentido isso. Tem um gráfico também das posições liquidadas aqui, long e short, e vocês conseguem ver aqui esse volume relativamente grande, né? O maior volume foi algum tempo atrás, que a gente teve nesse dia 9 de outubro, 16 bilhões de dólares de posições liquidadas em long, né? Então alavancadas aí no preço do Bitcoin. Mas a gente tem um certo volume aí nessas posições, e esse movimento tão brusco do preço do Bitcoin parece ser compras massivas e vendas massivas. Então talvez faça sentido aí essa teoria. Então vamos dar uma olhada aqui no post do Felipe Demartini, e eu também vou ler aí os comentários para saber a opinião de vocês, para ver se faz sentido ou não a teoria, se vocês entenderam de outra forma. Então, enfim, fico à disposição aí, e por favor, fiquem à vontade também na seção dos comentários para fazer alguma correção e para acrescentar alguma informação adicional, né? Então, abre aspas, o resumo do novo post do Jeff Park, né, que foi feito em inglês, e que ele está resumindo e traduzindo aqui, né? Então, uma leitura obrigatória para quem quer entender o que está acontecendo com o preço do Bitcoin. Por que o preço do Bitcoin não sobe, apesar de tudo estar favorável? E a resposta pode estar na estrutura do mercado de opções. E existem basicamente dois mercados competindo. O IBIT, que é, por exemplo, né, o ETF da BlackRock, que eu mencionei no início do vídeo, e o Deribit, né, Deribit, na verdade, o mercado nativo. E o problema é que os fluxos são opostos. No IBIT, os investidores compram calls, ou seja, os dealers ficam short gama, né, e isso pode causar o squeeze para cima. E novamente, né, termos são complicados aqui, mas o resumo do resumo, e o Felipe Demartini coloca aqui, é que os bitcoins não estão subindo porque os holders estão vendendo essas opções aí, essas calls contra as posições que já tem há anos. Então é basicamente aquela dinâmica que eu expliquei, certo? Temos investidores de longo prazo que talvez estejam querendo utilizar essa estratégia de opções para gerar uma renda passiva, e agora temos novos ETFs entrando com uma força compradora. Então são duas forças opostas, né? Bom, seguindo aqui, esse mecanismo, esse sistema, esses incentivos aqui fazem com que no Deribit os OGs vendam as calls contra os bitcoins que já tem, né? Que foi o que eu mencionei. Os dealers ficam long gama, então o oposto aqui do que acontece no IBIT. Então as posições, a relação que eles fazem com as opções aí é oposta, e isso acaba aí, né, gerando um hedging dinâmico e cria aí uma mean reversion, né, vários termos técnicos, né, mas o fato é que isso acaba matando qualquer rally de alta. E tem mais, quando o OG vende a call, o único fluxo novo é delta negativo, e o Bitcoin dele já existe no sistema há anos, não é demanda nova. Já quando alguém compra IBIT, mas vende uma opção aí, né, de call, ainda sobra 50% a 80% de delta positivo líquido, ou seja, é dinheiro novo entrando.
Então, o que está acontecendo, basicamente, em resumo, novamente, né, relembrando, é que a força aí compradora e vendedora acaba sendo oposta em relação ao mercado nativo, grandes baleias ou DIS, e o IBIT, os ETFs de Bitcoin. Essa é a teoria, né? Pode ser uma teoria que explique o motivo pelo qual o preço do Bitcoin está meio que sem sair do lugar, né? Então, por isso, o squeal de volume de IBIT é positivo, enquanto no Bitcoin nativo o squeal ainda é negativo. E o ETF não é o vilão, é o fluxo que adiciona delta e vega positivos ao sistema. E para a próxima perna de alta, uma das duas coisas precisa acontecer. Então, novamente aqui, né, eu acho que o resumo, ele veio muito bem, porque são termos bem técnicos, e um resumo com termos técnicos do texto fica meio difícil realmente de entender, fica meio complexo, né? Então, a ideia aqui é que para uma pernada de alta, das duas coisas, uma precisa acontecer. Ou os OGs param de vender o volume no Derbit, ou a demanda de caos no IBIT supera o supply de volume dos OGs, né? Então, enfim, no longo prazo, com o aumento da demanda institucional, isso pode acabar acontecendo naturalmente, né? E isso explica porque 2025 foi paradoxal. A gente tem aí grandes empresas, as Mag 7, né, as Magnificent 7, as principais empresas aí do mercado americano, AI e ouro performando muito bem, né? E enquanto isso o Bitcoin andando de lado. Então a gente tem, vamos dar uma olhada aqui no preço dos principais ativos que a gente acompanha aqui. A gente tem, por exemplo, SP500 na máxima histórica, a gente tem o ouro na máxima histórica, né, e se valorizando aí no anual 63% em dólar, e a gente tem a prata se valorizando 100% em dólar. A prata foi realmente brutal. Então a gente tem ativos escassos se valorizando enquanto as moedas fiduciárias colapsam, né, e a dívida aumenta. Nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares e no mundo inteiro vem subindo, mas enquanto isso o Bitcoin tem um desempenho no ano bem medíocre, né, de menos 3% em dólar. Então, realmente, ele está divergindo aí do preço de vários outros ativos, enquanto que geralmente ele deveria absorver essa liquidez de forma ainda mais evidente aí do que os outros ativos. Para fins de comparação, a gente tem aqui o gráfico do ouro e do Bitcoin também, né? E aqui a gente tem, claro, a gente tem algumas escalas um pouco diferentes aí quando a gente fala de preço e ouro e Bitcoin, porque o ouro é um ativo muito mais antigo, consolidado, com market cap maior, então ele se valoriza historicamente muito menos, né? De forma menos brusca. O Bitcoin tem uma valorização diferente. Mas a gente vê uma certa relação aí entre preço de vários ativos, porque conforme a liquidez aumenta, né? Conforme o apetite do mercado aumenta, a gente vê os ativos se valorizando e olha só como abriu aqui, né? De um lado o ouro continuou subindo e de outro o Bitcoin voltou a descer, né? E falando um pouco sobre a relação entre preço de ativos e liquidez global, né? Você menciona o artigo da Lynn Alden, que fala sobre a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, principalmente Bitcoin, mas também SP500, ouro e por aí vai, né? Então é realmente estranho o fato aqui, né? E é o que o Felipe Demartini coloca, é realmente estranho o preço do Bitcoin não estar subindo junto com as principais empresas, AI, ouro e por aí vai, né? Então não é falta de demanda, é excesso de supply e de volatilidade dos nativos. E até essa dinâmica mudar, Jeff Park admite que o Bitcoin provavelmente continua sendo um trader's market, né? E não tem uma direção clara. Enfim, eu achei bastante interessante essa teoria. E justamente, né, o Coin11, que utiliza essa estratégia de opções para gerar uma renda passiva, é um ativo que a gente já mencionou algumas vezes aqui no canal. E a gente explica mais ou menos qual é a estratégia, né? Então você coloca uma opção de venda com preço acima do atual. Se o preço do Bitcoin não chegar nesse nível, daí a venda não é realizada e quem abriu a opção de venda tem ali um spread, né? Tem uma rentabilidade. Se o preço cai também, não chega no preço-alvo. Se chega no preço-alvo, o preço do Bitcoin é vendido pelaquele preço-alvo, então tem o spread mais a venda. E se o preço passa, é aí que é ruim nessa estratégia, né? Porque daí você tem que vender pelo preço estabelecido. Enfim, é uma dinâmica um pouquinho mais complexa. Eu explico com um pouco mais de detalhe nos vídeos sobre Coin11, mas é realmente uma estratégia aí que para grandes players acaba fazendo sentido, talvez, para gerar essa renda passiva, lembrando sempre que existe um downside, existe um trade-off aí, não existe almoço grátis, não tem como gerar uma renda passiva e ainda assim ter a mesma
rentabilidade potencial do Bitcoin. Mas é sim uma estratégia que pode estar sendo utilizada por baleias e players antigos. Então, enfim, essa é a hipótese, a teoria colocada aí pelo Felipe Demartini. Faz algum sentido? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. O preço do Bitcoin está em R$487 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo, abaixo dos R$500 mil e um pouco acima dos $90 mil. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Cliquem no hype, no sininho, inscrevam-se no canal, deixem um like e fiquem principalmente à vontade na seção dos comentários, porque é uma hipótese interessante, mas realmente muito difícil porque são inúmeras variáveis aí, né? Não temos como prever o futuro, não é uma dica de investimentos, é o que a gente sempre faz aí, né? Porque precisamos admitir que ninguém tem certeza absoluta da direção do preço de nenhum ativo. A gente pode, no máximo, falar sobre cenários, possibilidades, alguns dados, algumas evidências e por aí vai, né? Para fechar aqui, como sempre, vamos dar uma olhada no Fear and Greed Index, está em 26, então boa parte dos indicadores aí mostrando um preço um pouco baixo ou medo no mercado em relação à média, né? Vamos ficar de olho no que vai acontecer nos próximos dias e conto com a presença de vocês. Um grande abraço e até breve no próximo vídeo do canal.